Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de história sobre a crise capitalista de 1929. Essa crise ocorreu nos Estados Unidos em 1929, mas afetou praticamente todos os outros países. Para que a gente possa entender melhor sobre a crise de 1929, vamos ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos e no mundo nesse período. Após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, os países europeus eles estavam passando por uma situação muito difícil economicamente. Muitas cidades e áreas agrícolas elas ficaram destruídas por conta desse conflito. Assim que os Estados Unidos saiu como uma grande potência econômica mundial. Naquela época, os Estados Unidos eles eram grandes exportadores, principalmente aí de produtos agropecuários e produtos industriais que cresceram muito nessa época. E nesse período aí, os Estados Unidos tinham um modelo econômico chamado liberalismo econômico, ou seja, o Estado não intervia na economia do país. Os Estados Unidos eles estavam aí com a economia a mil e eles eram os maiores banqueiros junto com a Inglaterra. O dólar, por exemplo, virou uma moeda de referência no cenário mundial. Logo, os bancos americanos começaram a emprestar dinheiro para a construção dos países europeus. Isso fez com que, se alguma crise econômica estivesse nos Estados Unidos, poderia influenciar o mundo inteiro, e foi de fato isso que aconteceu. Assim que terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emprestou dinheiro aos países europeus. Esses países europeus eles se reergueram e assim eles não precisavam mais tanto dos Estados Unidos. Aos poucos, suas produções, suas indústrias, e com isso precisariam de menos produtos dos Estados Unidos. Só que o problema foi que os Estados Unidos não diminuíram sua produção, mesmo com sua menor demanda. Eles continuaram produzindo mais e mais, e isso fez com que esses produtos ficassem estocados, porque não tinha quase mais ninguém para consumir. E o nome que se deu a isso foi de superprodução. Naquela época, a renda dos Estados Unidos era muito mal dividida, e as pessoas elas não tinham aquele mesmo poder de compra para adquirir a quantidade de bens que eram produzidos naquele período. E o governo não tinha muito controle sobre isso, justamente porque tinha um modelo econômico do liberalismo, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. E naquela época era muito comum as pessoas investirem o dinheiro que elas tinham nas bolsas de valores. Ou seja, elas compravam ações que eram pedacinhos de empresas, e com o passar do tempo, se essas empresas se valorizassem, as ações valeriam mais dinheiro ainda, e com isso as pessoas teriam mais lucros. Essas pessoas que investiam nas bolsas de valores eram de vários grupos. Tinham classe média, gente pobre, grandes empresários que investiam aí nessa bolsa de valores de Nova York. E o que aconteceu foi que no dia 24 de outubro de 1929, por alguma razão, um tanto de gente tentou recuperar o dinheiro que tinha investido na bolsa vendendo aí suas ações. E naquele dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. E quando tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, o resultado é o quê? O valor desse produto caiu. Então, naquele dia a bolsa estourou, e esse foi o dia do crash, da quebra da bolsa de valores de Nova York. E com isso, muitas empresas faliram, muitos bancos também faliram, e o resultado foi o desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Tanto que no auge dessa crise de 1929, mais de 1/4 da população perderam aí seus empregos, ficaram desempregadas. E como os Estados Unidos era a maior economia do mundo e o dólar era como a referência do Banco Mundial no mundo, essa crise que ocorreu nos Estados Unidos afetou aí vários países no mundo. A Alemanha saiu prejudicada, o Brasil também saiu prejudicado, porque o Brasil ele era o maior produtor e exportador de café e o maior
país aí que recebia esses produtos eram os Estados Unidos. Nessa época aí também não tínhamos uma previdência pública, não tínhamos aí um seguro-desemprego como hoje, não tinha nenhum auxílio do governo. Então as pessoas daquela época ficaram vivendo basicamente aí de doações de roupas, de alimento. Uma imagem que ficou bastante conhecida pela crise de 1929 foi essa, onde mostra aí no outdoor um contraste muito grande, acima onde tem as pessoas ricas, né? E abaixo as pessoas pobres desempregadas buscando aí doações de alimentos e roupas. Então, em 1932, houveram aí eleições nos Estados Unidos, onde o presidente foi o Franklin Roosevelt, que determinou aí um novo plano econômico chamado New Deal. Esse foi o plano econômico que mudou a crise de 1929 e salvou os Estados Unidos. Esse plano ele determinava que o Estado ele iria sim intervir na economia do país. E para isso, esse plano aí econômico, o New Deal, ele possibilitou aí a construção, né, de obras públicas, drenagem de pântanos e reformas de imóveis, porque o objetivo desse plano aí era justamente aumentar o número de empregos aí para a população e com isso crescesse a economia, porque gerava emprego e renda. E esse plano do New Deal, ele não só beneficiou o Estado, mas também os trabalhadores na conquista, por exemplo, aí pela redução da jornada de trabalho. Eles conseguiram o seguro-desemprego, houve também a regulamentação à lei para os trabalhadores do salário mínimo e o New Deal ele determinou que os bancos agora agissem na orientação de que as pessoas não aplicassem seus dinheiros totalmente na Bolsa de Valores para que não houvesse uma queda brusca. E tudo isso para que as pessoas, né, elas pudessem novamente confiar nos bancos e assim depositar seu dinheiro nas contas poupanças, correntes e etc. Então todas essas medidas, elas de alguma forma a longo prazo, elas salvaram os Estados Unidos e foram equilibrando aos poucos a economia mundial. Só que a economia dos Estados Unidos ela só vai ser restabelecida, recuperada aí com a Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer mais para frente. Até porque os Estados Unidos eles irão lucrar muito aí com essa guerra, né, na questão das armas, né, da indústria bélica. E assim, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram aí recuperar a sua economia e sair dessa, de fato, crise de 1929. Bom, pessoal, a aula foi essa. Até a próxima. Tchau, tchau.